turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de anatomia, dando continuidade no assunto de miologia. Vocês já perceberam, já identificaram que é um assunto que ele é um pouquinho mais difícil, que ele é mais extenso. Então, para hoje, o objetivo da aula é discutir sobre a miologia do membro superior, tá? Então, a partir de agora, eu peço um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de comprometimento da parte de vocês, porque é um assunto que ele é importante. Os assuntos abordados anteriormente, eles também são importantes, mas vocês observaram que a gente tratou mais o nome e a localização. A partir de agora, eu já quero que vocês se atentem não apenas ao nome e o local. Então, aqui a gente já vai trabalhar com a inervação e vamos trabalhar também com a ação dessa musculatura. Por quê? Na aplicação da enfermagem, a miologia, ela se destaca nas aplicações das vacinas, nas aplicações dos imunizantes. E você, futuro profissional da enfermagem, você é o responsável por fazer a execução dessa campanha de vacinação, por fazer ali a supervisão dos seus técnicos. Então, você tem que ter essa linguagem bem definida, você tem que ter essa anatomia bem estruturada, justamente para você poder orientar outras pessoas. Então, foquem aqui comigo, tá? Nos principais músculos. A gente tem alguns músculos aí que eles já são padrões para vacinações. Lógico que às vezes muda um local para adulto, um local para criança, local para um neonato, mas de forma geral a gente já está habituado aí a fazer as aplicações de algumas vacinas na região do deltoide, na região do glúteo, na região do vasto lateral da coxa. Então vamos se atentar, tá? Porque é de extrema importância vocês terem esse conhecimento para saber que naquela região você pode administrar, você pode aplicar de forma segura. Por quê? Porque naquela região, professora, não tem nenhum vaso, não tem nenhum nervo que possa trazer, acarretar algum prejuízo para aquele paciente, para aquele cliente, para aquela pessoa que esteve ali para receber aquela vacinação. E por diversos outros procedimentos também, é de importância vocês terem esse conhecimento, tá bem? Então, vamos lá. A referência que eu usei é a mesma desde o início. Esses 3 livros, eles são referência para mim. Nessa aula de membro superior, eu usei principalmente o D'Angelo e o Moore, tá? Então, fica a dica aí para vocês e vamos aí para a parte 3. Essa musculatura do membro superior, ela é subdividida aí em várias regiões. Então, é isso que a gente vai discutir. Eu tenho a musculatura tóraco-apendicular anterior, eu tenho a musculatura tóraco-apendicular posterior, eu tenho a musculatura escápulo-humeral, eu tenho a musculatura que ela é só anterior, que ela é só posterior. Então, é exatamente essa visão que eu vou passar para vocês hoje e trazendo aí os principais conceitos sobre as características do músculo, qual a sua inervação e qual que é a sua ação. Tem alguns músculos que eu vou entrar com a origem e a inserção, tá? Mas eu já de forma honesta e transparente vou colocar aqui para vocês que a minha prioridade não é estar cobrando origem e inserção para vocês. A minha prioridade maior é inervação e ação. Então, vocês sabem que eu não coloco, não aplico na prova nada do que eu não falei. Então, não quero vocês perdendo a cabeça, querendo estudar o livro inteiro, com coisas que não vão agregar valor para vocês lá na frente, certo? Então, a gente já tem o conceito aí da musculatura de forma geral, né? Esse sistema, ele vem aí no nosso organismo, né? No nosso esqueleto, justamente para nos
dar, né, essa competência, essa ação de executar determinadas ações, executar determinados movimentos. Então, o sistema muscular, ele é um sistema que ele é muito importante para a nossa vida, para a execução das nossas atividades da vida diária, né? Para que a gente consiga andar, correr, mastigar, sorrir, chorar, enfim, é uma dimensão de ações, né, e de características que a gente consegue executar graças a esse sistema muscular que é compreendido aí pelo nosso organismo, certo? Então, como eu já antecipei para vocês, toda essa musculatura ela é subdividida aí em regiões. Então, de acordo com cada região, eu tenho uma classificação de músculos. O que você quer dizer com isso, professora? Tem determinadas regiões que alguns músculos que são anteriores, eles fazem movimento de flexão. Um exemplo. Tem determinadas regiões de músculos posteriores que a sua prioridade já não é a flexão, é a extensão. Então, se atentem a esses detalhes, a esses macetes, de acordo, né, com o compartimento que esse músculo está, ele vai fazer uma ação que é fixa daquele local. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham. Então, para iniciar, eu vou trabalhar com vocês a musculatura da região peitoral e escapular. Ou seja, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. A região peitoral é a região anterior, né? Aqui da nossa caixa torácica, a região do nosso peito. E a escapular é a região que compreende aqui a região da nossa escápula. Esses músculos, eles são subdivididos aí em músculos tóraco-apendiculares anteriores e torapendiculares posteriores. Lá no início das aulas, quando a gente estava estudando ainda na introdução, na osteologia, eu falei para vocês que o esqueleto axial e o apendicular, eles são aí interligados por cíngulos, certo? Vocês se recordam? A gente tem o símbolo do membro superior e o símbolo do membro inferior, né? Que fazem aí a fixação do nosso esqueleto. Porém, entendam que apenas o esqueleto não é suficiente para fazer a fixação aí do nosso esqueleto. Então, além do sistema esquelético, além dos ossos, a gente precisa da musculatura para também fixar o esqueleto axial com o apendicular, ou seja, fixar os nossos membros na região do nosso eixo do corpo, na região do nosso tronco, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que além da parte da osteologia, a musculatura, ela também é importante na região desse eixo. Ela também faz a fixação e contribui aí com essa fixação do nosso esqueleto axial com apendicular, ligando aí com os nossos cíngulos, certo? Então, ao falar do músculo tóraco-apendicular anterior, a gente possui aí 4 músculos que estão na região do nosso peitoral. E são esses músculos que movem o cíngulo do membro superior. E quais são eles? Então, já pega aqui comigo. Na região tóraco-apendicular anterior, eu vou ter a presença do peitoral maior, do peitoral menor, do músculo subclávio e do serrátil anterior. São esses 4, tóraco-apendicular anterior. Agora a gente vai discutir cada um deles. Então, para você já ir se familiarizando, essa aqui é a nossa região tóraco-apendicular anterior. Aqui eu já tenho disposto a musculatura do nosso peitoral maior, a musculatura do nosso peitoral menor. Para a gente visualizar o peitoral menor, a gente tem que retirar, fazer uma dissecção aí do peitoral maior, porque ele está mais profundo. E eu tenho aqui também a nossa musculatura
subclávia, certo? Então, já se familiarizem aí de forma visual. Quando eu falar tóraco apendicular anterior, vocês já associem aí qual que é a região do corpo que esses músculos estão abrangindo. Falei de 3, faltou o serrátil anterior, que ele fica aqui numa região que ela está mais lateralizada, aqui na região da nossa axila. Fechou? Então, vamos lá? Peitoral maior, peitoral menor, subclávio e músculo serrátil anterior. Esses 4 músculos fazem parte aí dos nossos músculos tóraco-apendiculares da parte anterior do nosso corpo. Essa imagem aqui eu vou discutir ela com vocês já já, porque a partir dessa imagem a gente consegue visualizar a origem e inserção de cada musculatura desse momento inicial que eu estou discutindo com vocês. Mas como eu disse, eu só vou citar para vocês compreenderem, né, que toda musculatura ela tem uma origem e tem uma inserção, então ele se fixa tanto de forma proximal quanto distal, e que essas fixações elas estão instaladas, né, aí na região dos nossos ossos, né, em regiões das cartilagens. Então aqui é só para vocês terem uma noção mesmo de que cada músculo ele está fixado em uma região tanto de forma distal quanto proximal. Já já eu volto a discutir com vocês. Então vamos lá. A primeira musculatura que a gente vai conversar hoje é o peitoral maior. E de onde que essa musculatura está inserida? Qual que é a classificação dela? Eu já passei para vocês. O peitoral maior, ele é um músculo tóraco-apendicular da parte anterior, certo? Então, essa musculatura, ela sai do esqueleto axial e vai ali para o membro superior, certo? O peitoral maior, que é essa musculatura que eu já mostrei para vocês anteriormente, é um músculo que ele é grande, ele tem um formato de leque, ele cobre toda a parte superior do tórax e ele também possui uma parte que ela é clavicular, uma parte que ela é external, e ele acaba pegando aqui também uma parte de uma musculatura que ela é abdominal, certo? Então, uma característica que esse peitoral maior tem é que ele possui uma enorme origem. Então, essa aqui, onde eu estou com o cursor, vocês estão enxergando, é a origem desse músculo e uma pequena inserção. Então, a origem, eu vou comentar aqui com vocês, do peitoral maior, ela tem uma origem que se fixa na cabeça clavicular e tem uma origem que também se fixa aqui na região da cabeça externo-costal. Então, é por isso que eu falo que possui uma enorme origem, é todo esse espaçamento que vocês estão vendo, e uma pequena inserção. Por quê, professora? Porque esse músculo está aqui inserido no tubérculo do úmero, tá? Então, o peitoral maior ele tem como característica ser um músculo forte, ser um músculo largo, certo? A sua inervação, ela é feita por nervos peitoral, medial e lateral, isso é importante. É uma inervação que sai lá da região do plexo braquial e a sua ação é aduzir. Então, o peitoral maior, ele aduz, lembra que a gente tem a abdução e a adução. Aqui no peitoral maior, a sua ação é adução. Então, ele aduz e faz uma rotação medial do osso húmero. Então, essa é a ação do peitoral maior, ok? É isso que a gente precisa saber. O peitoral maior é uma musculatura que é inervada por nervo medial e lateral, nervo peitoral. Então, o nervo leva o nome do músculo, isso facilita para a gente aprender. Já pega o macete. O nervo leva o nome do músculo. E a sua ação é adução e rotação medial do húmero. Tudo bem? Vamos para o próximo. A próxima musculatura é o peitoral menor. Como eu falei para vocês, para que a gente visualize o peitoral menor, a gente tem que retirar o peitoral maior.
Então, ele só é visualizado quando é feito aí, né, essa retirada, porque tá uma musculatura que ela é mais profunda. Então, o peitoral menor, ele se situa na parede anterior da axila, e ele é quase todo coberto pelo músculo peitoral maior, que é o que eu falei para vocês. Então, para que ele possa ser visualizado, tem que ser feita, né? Tem que seccionar aí o peitoral maior. Então, seccionar é retirar, é cortar aqui um pedaço para a gente poder visualizar. E ele tem um formato que ele é mais triangular. O peitoral maior, ele tinha um aspecto, né? Um formato de leque. E já que o peitoral menor, ele tem um formato que ele é mais triangular. Só a título de curiosidade, a origem dessa musculatura, ela fica entre a terceira e a quinta costela, certo? E a sua inserção é no processo coracoide da escápula. O que é importante aqui? A inervação, mais uma vez, o nervo aqui ele leva o nome do músculo. A diferença do maior para o menor é que na inervação do menor não vai entrar a lateral. Então, aqui vai ser só o nervo peitoral medial. O lateral não entra aqui. E a sua ação é estabilizar a escápula, deslocando-a para inferior e anterior, contra a parede torácica. Então, essa musculatura, ela acaba estabilizando a escápula. Lembra que a escápula é aquele osso que está posterior ali à nossa caixa torácica, né? Então, estabiliza a escápula e é utilizado para estender, né, o membro superior tanto para frente. E o exemplo que eu coloco para vocês, trazendo aqui para a nossa realidade, é quando a gente vai fazer aquela ação de tocar um objeto que ele está um pouco além do nosso alcance. Um objeto que está longe, a gente tem que estender um pouco mais o nosso braço. E é justamente essa musculatura que ajuda a estabilizar a nossa escápula, para que ela fique fixa, para que ela não se desloque ali entre a região da parede torácica, tá? E é uma musculatura também que ela ajuda ali a elevar as nossas costelas no momento ali da nossa inspiração profunda. Então, o peitoral menor, já observem que ele tem uma participação aí na musculatura acessória, né? Aí da respiração. E o que mais que tem de importante nesse peitoral menor, professora? Outra coisa que chama a atenção aqui nessa região é que esse local, pessoal, é um ponto de referência anatômico e cirúrgico que ele é bastante útil para os profissionais, porque tem determinadas estruturas que passam aí pela região da axila, que são estruturas importantes. E um exemplo é a artéria axilar, tá? Então, tem uma relação anatômica, RA, é quando tem algo que chama atenção, né? Que tem uma relação aí de um ponto de referência, de algo que é importante, e é justamente isso. É nessa região do peitoral menor que a gente consegue visualizar a passagem aí da nossa artéria axilar, tá? Então, nesse ponto, a gente classifica aí que é na segunda parte da região da axila que está passando aí a artéria axilar, certo? Então, esses são os principais pontos importantes da musculatura aí do peitoral menor. O próximo músculo que a gente vai estudar é o serrátil anterior. O serrátil anterior é um músculo que ele tem uma característica que ela é diferenciada, vocês já visualizam aqui, ó. Por quê? O que vocês já conseguem identificar? Que é um músculo que ele possui digitações. Olha aqui, característica de digitações, certo? E ele está situado, como eu já falei para vocês, na parte lateral do tórax. Isso aqui é uma visualização lateral. Olha as costelas, estou vendo aqui de forma lateral do tórax.
e ele acaba formando a parede medial da escápula. Vocês lembram lá na primeira aula, o tanto que eu comentei com vocês que era importante vocês aprenderem a questão da posição anatômica. Quando eu falo anterior, posterior, medial, lateral, tá próximo de quê? Então agora não é o momento mais, né? A gente já teve uma aula que foi só para discutir isso. Mas quem ainda tiver dúvida, quando eu falo está medial a tal estrutura, está lateral, pode me procurar. Então, o serrátil anterior está situado na lateral do tórax e ele forma aí a parede medial da nossa axila, tá? Então, ele forma aí a parede medial da nossa axila, certo? Então, visualizando aqui, a gente consegue ver que essa musculatura, as costelas estão anterior a ela, ou seja, está à frente, e a escápula está atrás, está numa região mais posterior. Ou seja, a musculatura ela está aqui sendo inserida na borda medial anterior da escápula. Vocês estão conseguindo visualizar? É como se o osso da escápula, visualize o osso aqui, a escápula, na sua vista anterior. Lembra que a posterior é aquela que tem a espinha. Eu falei para vocês isso lá na aula. Então, visualizem a escápula de forma anterior. Conseguiu ver a escápula de forma anterior? Então, imagina que esse músculo está fixado na base medial desse osso. É essa posição que ele ocupa. O que chama a atenção no serrátil anterior? Esse músculo, ele é um músculo que ele é muito poderoso. Ele é um dos músculos mais poderosos em se falando aí da musculatura do símbolo do membro superior. Então, é por isso que ele chama atenção. E por que ele leva esse nome, professora? Eu já falei para vocês que na anatomia, os anatomistas, eles vinculavam muito, né? O nome da estrutura com algum objeto, com algo que eles achavam que era parecido. Então, esse músculo ele foi denominado com esse nome por causa dessa aparência serrilhada das suas alças, tá? Ou também, a literatura traz pra gente com o nome de... Deixa eu lembrar. Digitações carnosas. É isso, por isso que ele levou esse nome de serrátil anterior, certo? A sua inervação é feita pelo nervo torácico longo. Esse é um nervo extremamente importante. Se esse nervo ele é acometido em determinado procedimento cirúrgico, isso pode trazer um prejuízo, um dano que ele é importante, tá? E é esse nervo aqui, ó, que está descendo ladeira abaixo. Esse aqui é o nervo torácico longo. Então, serrátil anterior, a sua inervação é feita pelo nervo torácico longo. Qual que é a ação dessa musculatura? Ele traz a escápula para anterior e mantém ela contra a parede torácica. Ou seja, ele estabiliza, né, essa escápula para que ela não fique solte. Já pensou se eu não tivesse essa musculatura aí fixa? Qualquer movimento, qualquer ação que a gente fizesse, essa escápula ela ia ficar solta, ela não ia ficar presa. Então, essa musculatura, ela vem aí com a característica de ser um músculo forte, protador da escápula. Ou seja, aqueles movimentos de socar, de dar soco, de estender o braço mais anteriormente. E esse músculo ele pode ser chamado também até músculo do boxeador, porque é justamente ali quando você está dando soco, você está dando murro, você usa bastante essa musculatura, porque ela está ali estabilizando a região da nossa escápula nesse momento aí da tensão, tá? Então, como eu já falei para vocês, essa musculatura ela mantém a escápula contra a parede torácica, né? Principalmente aí durante os exercícios que a gente faz de flexão, ou faz uma força que é contra a nossa resistência. Outro exemplo, para ficar mais fácil para vocês, é quando a gente faz ali uma atividade de empurrar um carro. Essa musculatura ela é bastante usada também, justamente para poder
manter essa escápula, né, no seu local ali de referência. E outra ação importante é que ele gira a escápula acima de 90 graus, tá? Uma relação anatômica importante dessa musculatura é que tem duas estruturas que passam por ela. Uma é o nervo torácico longo, como eu falei para vocês, e o outro é a artéria torácica lateral. Então, essa é a relação anatômica que chama a atenção nesta região. O que eu quero colocar para vocês? Como uma situação, um diagnóstico que ocorre justamente pela lesão desse nervo, a gente tem a escápula alada. Eu vou comentar com vocês. Como eu falei, é um local de referência cirúrgica. Então, na região axilar, na região próxima aí a esse serrátil anterior, é um local que dá acesso para o cirurgião fazer determinados procedimentos. Então, mais ou menos ali no local da axila, um procedimento que é comum, que eu acredito que vai ser claro para todo mundo, é a retirada de linfonodos. Um exemplo, se no momento dessa retirada, desse procedimento, ocorre uma lesão do nervo torácico longo, que é o responsável pela inervação do serrátil anterior, essa musculatura, de forma imediata, ela vai ser desinervada. Vocês concordam comigo? Porque o nervo existe lá para inervar. Então, se eu lesionei esse nervo, essa musculatura ela vai ser desinervada. E quando isso ocorre, o que acontece com essa musculatura? O que vocês acham? Muito bem, ela vai perder a sua função. Então, quando isso ocorre, a escápula, ela deixa de ser anterior e ela passa a ser posterior. Então, a pessoa ela não consegue mais fazer a ação de abdução, porque vocês lembram que o objetivo do serrátil anterior é trazer a escápula para anterior, para frente, e não para posterior. Então, no momento do procedimento cirúrgico, quando o profissional ele lesiona esse nervo torácico longo, a complicação que vai acontecer é a posteriorização da escápula. Por quê? Porque eu desinervei aquela região perdeu a função. Ficou claro para vocês? E aqui eu coloquei uma imagem justamente aí do que é uma escápula alada. É simplesmente porque a musculatura do serrátil anterior, ela perdeu a sua função, porque esse nervo, ele foi machucado, ele foi danificado, e com esse dano, essa escápula, ela deixa de ser anterior, porque era o serrátil que estava estabilizando, e ela passa a ser posterior. Então, a gente consegue ver na anatomia superficial, porque literalmente ela se posterioriza, e é essa imagem que a gente tem numa situação de escápula alada, certo? Ok, então vamos finalizar aqui o nosso último músculo da classificação do tóraco apendicular anterior. Esse último músculo, ele é muito fácil, muito pititico, é o músculo subclávio, tá? Então, como eu falei para vocês, é essa musculatura aqui, ó, o subclávio. É um músculo que ele é o quê? Pequeno, ele é arredondado, ele é inferior à nossa clavícula, certo? A clavícula está passando superior e a musculatura ela está passando inferior. E ele tem uma função aí de garantir uma proteção para vasos que passam aqui na região subclávia, para o tronco superior do plexo braquial, que também tem uma localização aqui nessa região. E essa musculatura ela está aqui justamente para proteger essas regiões se tiver uma fratura da clavícula, tá? Então, a sua origem, ela é clavicular e a sua fixação aí distal é na primeira costela, tá? Então, só a título de curiosidade, eu já falei para vocês que eu não vou cobrar a origem e inserção, eu quero que vocês focam na inervação e qual que é a ação. A inervação também é muito tranquila.
leva o nome do músculo. Então, vocês perceberam que a musculatura do peitoral, ela também leva, né? A sua inervação chama peitoral medial e lateral na maior, e no menor só o medial. E já aqui no subclávio, né? O nervo para o músculo subclávio, leva o nome aí do músculo também. E a sua ação é fixar e deprimir a clavícula. Muito tranquilo. Vamos para o próximo. Essa aqui é a tabelinha lá do Moore. Eu acho ela fantástica, tá? Se tiver ruim aqui para vocês visualizarem, vão lá no livro, busca. Então, foque aqui no nome do músculo, qual que é a sua inervação e qual que é a sua ação. Quem quiser procurar a fixação proximal e distal, ótimo, isso é bom para vocês, tá? Mas eu não vou estar cobrando, tá? Porque é muita coisa, eu quero que vocês foquem naquilo que eu acho que é mais importante. Então, aqui é aquela imagem que eu falei para vocês, mostrei lá no início, eu tô colocando ela aqui novamente, só para vocês entenderem, ó. O peitoral maior, ele tem aqui uma fixação distal, que está no sulco intertubercular do húmero, então é a sua fixação distal. A proximal, onde que esse músculo está iniciando a sua fixação? Lembra que o peitoral maior ele tem 3 regiões aí de fixação? Então, ele tem uma cabeça que é clavicular, que é nesta região que eu estou aqui com o cursor. Ele tem uma cabeça que é externo-costal. E ele tem uma região que também se fixa nesse pedacinho aqui, ó, que é na região da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, percebam que a sua origem é gigantesca. Por isso que eu falei lá no início que ele é um músculo forte, que ele é um músculo grande. A sua inserção é petitiquinha, mas a sua origem ela é gigantesca. Então, aqui só um exemplo para vocês identificarem. O peitoral menor, o que ele traz para a gente aí? A sua fixação proximal, como eu falei, está entre a terceira e a quinta costela, né? Esse é o local de fixação proximal, olha aqui, esses 3 locais. E a sua fixação, que ela é distal, essa região está fixa aqui na margem medial do processo coracoide da escápula. Então, pegaram aí o raciocínio? Lembra que tem uma fixação proximal e tem uma fixação distal. Ou você pode usar origem ou inserção, tá correto também. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham, tá? Mas não precisa se apegar aos nomes certinho dos acidentes. Eu quero músculo, inervação e ação. Tudo bem? Ok, então já conquistamos aí a parte anterior. Agora a gente vai para a musculatura, que ela leva o mesmo nome da anterior. Ela também é tóraco-apendicular. Só um momento, deixa eu beber uma aguinha aqui. Ela também é tóraco-apendicular, só que agora a gente está falando de posterior. Então, de agora em diante, eu vou comentar com vocês da musculatura posterior e da escápula humeral. A escápula humeral, eu já estou falando da região do ombro, certo? Então, bora lá. O músculo tóraco-apendicular posterior e escápula humerais, eles também são subdivididos. Claro, não podia ser tão fácil. Então, pega aqui comigo. Eu tenho a musculatura, que ela é tóraco-apendicular posterior, tudo bem até aqui? Só que ela é superficial e extrínseca. Músculo tóraco-apendicular posterior, superficial, extrínseca do ombro. O que inclui? São apenas 2 músculos, bem tranquilo para vocês fixarem. Aqui vai entrar a musculatura do trapézio e a musculatura do latíssimo do dorso, certo? A segunda classificação é a musculatura tóraco-apendicular, que ela também é posterior, só que agora ela não é superficial, ela é profunda e também é extrínseca e também do ombro. Aqui vai entrar também, não 2, serão 3 músculos. E quais são eles? Deixa eu lembrar. Romboides, maior e menor, e o levantador da escápula. Então, músculo tóraco-apendicular posterior, profundo, extrínseco do ombro, levantador da escápula, romboide maior e menor.
E 3, para finalizar, tem a classificação da musculatura escápulo-humeral. Aqui não é mais extrínseco, eu estou falando de músculo que é intrínseco. E qual que vai entrar aqui, professora? Vai entrar o deltoide, vai entrar o redondo maior e vai entrar os 4 músculos que originam o nosso manguito rotador, que eu vou comentar com vocês ainda o que é esse manguito rotador. E quais são esses músculos? Vamos aqui me lembrar, ajuda aqui. Manguito rotador ele é formado pela musculatura supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Já eu vou falar um pouquinho mais deles. Então, percebam que na musculatura escapulohumeral intrínseco, eu estou falando de 6 músculos, certo? Então, vamos lá repetir para ver se vocês pegaram. Eu falei primeiro do músculo tóraco-apendicular posterior, superficial extrínseco do ombro, que é formado pelo trapézio e latíssimo do dorso. Em segundo, eu falei da musculatura tóraco-apendicular posterior, que ela é profunda, mas também é extrínseca do ombro. E eu falei do romboide maior, menor e levantador da escápula. E a terceira classificação foi a musculatura escápulo-humeral intrínseco, que aqui entrou a musculatura do manguito rotador, que são 4 músculos, que é o supraespinal, infra, redondo menor e superescapular, o redondo maior e o deltoide. Beleza? Então, eu precisava fazer essa introdução antes da gente iniciar. Então, lembra que o tóraco apendicular posterior tem um grupo superficial e tem um grupo aí que ele é intermédio dos músculos extrínsecos do dorso e fixa no esqueleto apendicular superior, ou seja, está se fixando ali no membro superior, tá? E também no esqueleto axial no tronco, ou seja, toda essa musculatura que eu estou falando para vocês, ela é mais superior, né? Ela tá ali numa região posterior, só que tá fixando ali a região do nosso esqueleto apendicular, que ela é superior, certo? Então, como eu falei para vocês, no tóraco apendicular posterior, superficial e extrínseco, eles são 2, acabei de falar, trapézio e latíssimo do dorso. Então, aqui tem as principais características. No músculo tóraco-apendicular posterior profundo, que ele também é extrínseco, eu falei do levantador da escápula e do romboide menor e maior, certo? Foi exatamente isso. Pausa aqui o vídeo, pegue as informações principais, músculo, inervação e ação do músculo, que vocês vão dar show. Então, agora vamos discutir aí cada um deles de forma individual. A primeira musculatura que eu quero dividir com vocês é o trapézio, né? O trapézio, ele tá ali na região posterior, superficial e extrínseca do ombro. O que tem de importante, professora, nessa região do trapézio? Que a gente já até estudou ele lá na região do pescoço, numa aula anterior. O trapézio, ele é um músculo que tem um local de fixação que é direto do cíngulo do membro superior ao tronco. Ou seja, né, dos nossos membros com a região axial, aqui da região do nosso tronco. Ele é um músculo grande, ele é um músculo que tem uma característica que é triangular, vocês já sabem, e ele acaba cobrindo toda a face posterior do nosso pescoço, certo? Olha aqui, mostrando para vocês com o cursor. E a metade do nosso tronco, né? A metade aqui da região do nosso tronco. Então, esse é o trapézio. O que é mais importante que vocês precisam saber? Só a título de curiosidade, ele recebeu esse nome porque os músculos dos 2 lados, aqui é porque foi ressecado, eles formam aí um trapézio, então por isso que ele chama trapézio, certo? E além de tudo, essa musculatura, ela fixa o cíngulo do membro superior também ao crânio e à coluna vertebral. Então, vocês estão vendo tanto que ele é importante? Eu já falei que ele fixa, né, o membro superior ao tronco, o membro superior ao crânio e a coluna vertebral, tá? Então, a sua inervação, ela é feita por um nervo acessório, o nervo de número 11, tá?
Então, essa é a inervação do trapézio, nervo acessório. E a sua ação, ela é dividida em 3 partes. Então, observem que esse trapézio, ele tem fibras que elas diferem. Então, eu tenho fibra que ela está ascendendo, ou seja, ela está subindo. Observe aqui no cursor, fibras ascendentes. E essa fibra que ascende, a sua ação vai ser deprimir. Quando eu falo em deprimir, é porque vocês não conseguem me ver. Eu estou fazendo aqui do lado de cada câmera. Faz vocês aí também. Deprimir é abaixar o ombro. Então, a ação de deprimir é abaixar o ombro. E a fibra do trapézio que faz isso é a fibra ascendente. Já a parte descendente, fibras que descem, estão descendo, descendente de descer. A sua ação é elevar. Uma deprime e a outra eleva. Então, quando eu elevo, é aquela ação de aprumar o ombro. Aprumem aí na cadeira de vocês. Façam daí que eu estou fazendo daqui. Então, é aquele movimento de aprumar o ombro. E já a minha fibra que ela vem aqui na parte média ou transversal, que é essa fibra aqui que está mediana, ela tem a ação de retração. Então, é quando a gente puxa para posterior, né? Essa região mais aqui escapular. Então, façam daí também. É retrair. Puxar para posterior essa região da nossa musculatura. Então, não esqueça que o trapézio, ele tem esses 3 tipos de fibra. Ascendente, descendente e essa parte mediana, tá? Então, essas são as principais características. Então, tá aqui para vocês visualizarem, como eu falei. Essa é a parte da fibra descendente que está descendo. Observem aqui onde eu estou passando o cursor, certo? Aqui a gente tem a parte transversa do músculo trapézio, ou mediana, também tá certo, medial. E aqui eu tenho a parte que ela é ascendente, ela tá subindo. Então, lembra que uma protrai, a outra retrai, então cada um com as suas características, tá? Então, que não tenha dúvida aqui nessa musculatura do trapézio. Olha a escápula, aqui a nossa caixa torácica. O próximo músculo que a gente vai discutir é o levantador da escápula, né? Que é uma musculatura aí que fixa a borda medial da escápula, tá? Deixa eu ver se eu pulei aqui o latíssimo do dorso. Pulei, sabia? Tinha esquecido. Falei demais que pulei. Então, peraí, vamos aqui ainda no superficial. Faltou o latíssimo do dorso. Ainda bem que vocês me lembraram. O latíssimo do dorso, ele também é chamado de grande dorsal, tá? Essa musculatura que compreende aqui toda essa região do nosso dorso. Olha o quanto ele é grande. Então, vocês podem ver no livro com o nome latíssimo do dorso ou grande dorsal. Essa musculatura, ela cobre uma grande área do nosso dorso. Olha aqui, vocês estão visualizando onde eu estou com o cursor? É um grande músculo também, tem formato de leque, tá? Então, ele segue da região do tronco até a região do úmero. Olha aqui, ele está se fixando lá na região do úmero, certo? Então, ele tem fibras que são inferiores, tem fibras que são mais superiores. Então, é uma musculatura que ela está ao contrário, ela está se distendendo aqui de inferior para superior, tá? E a sua inervação ela é feita aí pelo nervo tóraco-dorsal, e tem uma ação de extensão, abdução e rotação medial do úmero. Então, essa é a ação do latíssimo do dorso, certinho? Beleza. Então, agora a gente vai falar da musculatura profunda. Qual que é os três músculos aí profundos? Levantador da escápula, romboide menor e maior. Então, são músculos que fixam na borda medial da escápula. Vocês conseguem visualizar aqui a escápula bonitinha? Olha aqui a borda medial. Essa é a borda medial quando eu falo para vocês. Então, essa musculatura ela tá fixa aqui, tá? O primeiro é o levantador da escápula, que é essa musculatura bem aqui, que eu passei para vocês aqui o traçado, esse pititiquinho, certo?
Esse músculo, ele se assemelha com uma fita, vocês estão vendo aqui, onde eu passei. Ele está um pouco mais profundo, é uma musculatura que ela está profunda ao músculo do pescoço, que a gente estudou, que é o esternocleidomastoide. E as suas fibras, elas seguem aqui uma característica que ela é inferior. Então, essas são as características, tá? Então, de importante no levantador da escápula é conhecer a característica, onde que ele está. A sua inervação ela é feita aí pelo nervo dorsal da escápula. Então, é tranquilo também de aprender, porque o nome leva o nome do músculo e a sua ação não precisa nem dizer, né? Ele eleva a escápula e ajuda na rotação. Então, muito simples essa musculatura, levantador da escápula, o nervo leva o nome do músculo e a sua ação também leva o nome do músculo. Tudo bem até aqui? Tudo, né? Ok. A próxima musculatura que a gente vai estudar é o romboide, né? A gente tem um romboide menor e um maior. Esse músculo romboide é esse músculo que ele está mais profundo. O que vocês têm que lembrar? Quem que está acima desse músculo? O trapézio. Então, perceba que à esquerda eu estou vendo o trapézio e à direita eu não estou vendo. Por quê? Ele foi retirado. Então, quando eu retiro o trapézio, eu consigo visualizar os romboides. Qual que é o menor e qual que é o maior? É simples, é só olhar. A fibra que é menor é a que está mais superior. Então, ela é o romboide menor. E a fibra maior é a que está mais inferior. Então, essa fibra é o romboide menor, tá? Então, o que é de importante aqui? Os romboides, eles se situam profundamente ao músculo trapézio e eles formam faixas que são paralelas e também são largas, tá? Então, essa é a característica. O romboide maior, observa aqui, que ele é um pouco mais plano, ele é mais afinalado e ele é 2 vezes mais ou menos mais largo do que o menor. É visível. O menor, olha aqui, é onde eu estou passando o cursor. O maior já é esse aqui, mais inferior. E o menor, ele é mais espesso e ele é situado, como eu já falei para vocês, superiormente ao romboide maior, tá? Qual que é a inervação? Nervo dorsal da escápula, também observem que é a mesma inervação do levantador da escápula, então é tranquilo também de vocês fixarem. E a sua ação é retrair, fixar e rodar a escápula, tá bom? Então, olha aqui mais uma figura para vocês visualizarem. Numa outra visão, eu tenho aqui o levantador da escápula, tá um pouquinho ruim para visualizar. O romboide menor, mais superior. O romboide menor, mais inferior. O trapézio aqui, né? Ele foi retirado para vocês conseguirem visualizar. Olha aqui o trapézio, à minha direita, certo? Latíssimo do dorso. É linda essa musculatura, eu sou fã. Olha o tanto que ela é grande, gente. Muito lindo. Latíssimo do dorso. Então, a gente consegue visualizar esses músculos aqui nessa vista posterior. Então, aqui, vocês observam que desde quando eu iniciei aqui o estudo da musculatura superior, eu estou envolvendo a escápula. Então, é um osso que tem uma participação muito ativa de movimento. São movimentos importantes, né? Que trazem impactos aí nas atividades da nossa vida diária. Então, eu tenho movimentos de elevação e depressão, aqui é uma vista posterior. Por que você sabe que é posterior? Qual que é o macete? Olha a espinha. Onde a espinha estiver sendo visualizada é uma vista posterior. Isso aqui vocês podem ir de olho fechado. Aqui, eu tô tendo uma vista superior, tá? Com a metade direita do símbolo do membro superior. E essa região está fazendo o movimento de protração e retração, que é aquele movimento que você anterioriza, depois você se posterioriza. Lembra ali do queixo, daquele movimento de protração e retração, que fica mais fácil de entender. E aqui eu tenho também uma vista posterior, onde está fazendo a movimentação de rotação, que ela é superior. Então, só a título de curiosidade para vocês verem a importância. Então, aqui está o movimento da escápula e qual que é o músculo responsável por este movimento, tá?
Não precisa se preocupar com essa tabela, é um conhecimento a mais para vocês, certo? Então, aqui, mais uma vez, o latíssimo do dorso, lindão aqui, ó, que eu falei para vocês, onde ele se fixa na região do húmero. Então, por isso que ele é um músculo que ele vai de inferior para superior. Então, ele inicia aqui, tem um pedacinho na crista ilíaca e vai subindo, subindo, subindo até chegar lá na região do húmero. Interessante, né? E aqui eu tenho toda uma região de aponeurose que está ajudando aí essa musculatura a se fixar, certo? Então, peguem aí essa visualização da musculatura, certo? Então, olha aqui mais uma musculatura que a gente já estudou, que é o levantador da escápula, numa vista posterior. Perceba que ele está mais lateralizado, certo? Mais uma vista aqui lateral, eu consigo visualizar ele mesmo de forma lateral. Ele tá aqui mais profundo, por cima dele tá passando a musculatura do esternocleidomastoide, como eu falei para vocês já também. Olha aqui, mais uma musculatura estudada, romboide menor, que está mais superior, romboide maior, que está mais inferior. E qual que é a musculatura que eu tenho aqui, que está cobrindo eles? Muito bem, quem falou trapézio é exatamente isso. Eu tenho a musculatura do trapézio que está por cima, que faz a cobertura dessa musculatura do romboide menor e maior. Lembra que o menor está acima e que o maior está abaixo, é ao contrário, tá? Um achado importante que achei necessário trazer para vocês é que nessas musculaturas posteriores é um ponto de referência para ausculta, ou seja, a gente consegue formar aqui o trígono da ausculta. O que é isso, professora? Para quem nunca teve contato, né? Tem pessoas aí da sala que já são da área da saúde, que já atuam, mas para quem nunca teve, no exame físico ali da função respiratória, a gente faz a ausculta pulmonar, tá? Então, tem a ausculta cardíaca no aparelho, né, cardíaco, e tem a ausculta respiratória que tá ali no nosso aparelho, né, pulmonar, na questão da caixa torácica. E a gente consegue formar o trígono da ausculta, que tem uma importância clínica e cirúrgica, que nessa região do trígono, que esses dois triângulos que eu coloquei aqui para vocês em azul, foi identificado que este é um local que possui menos camadas musculares. E o que isso tem a ver, professora? Como eu tenho menos camadas de músculo, eu consigo ter uma facilidade para uma ausculta posterior dos pulmões. Então, por isso que a literatura traz para a gente... Só um minutinho, vou beber água. Que nesses limites eu consigo formar um trígono. Então, o trígono é uma região que se formou com alguns limites, que eu vou falar para vocês quais são eles, e que dentro desse trígono eu consigo ter uma importância de ausculta pulmonar, que ela é posterior. Então, como que é? Eu vou auscultar colocando o ouvido direto? Como que funciona? Isso não é pergunta besta, tá? Para quem nunca teve contato. Então, para quem já teve, ótimo, ok. Mas para quem não teve, a gente tem esse aparelhinho, esse equipamento que chama estetoscópio. Então, é um equipamento que ele é utilizado exatamente para fazer essa ausculta. Uma parte vai na sua orelha, né? E a outra parte vai aqui na região do trígono da ausculta. E você consegue ouvir, né, os movimentos aí dessa região posterior dos pulmões, para poder identificar, né, algumas patologias, para poder identificar secreção, enfim, é um assunto para um outro momento, para outra aula que vocês vão aprender. Então, esse trígono ele tem alguns limites. O seu limite, que ele é súpero e medial, ou seja, superior e medial, a gente tem aqui formando o trígono o trapézio, ok? Na região que ela é superior e lateral, a musculatura que vai estar envolvida aqui é a margem medial da escápula. E na região inferior,
a gente tem um pedacinho do latíssimo do dorso, certo? Consegue visualizar? Trapézio, margem medial da escápula e latíssimo do dorso. E o seu assoalho é o romboide maior, tá? Então, essa é a estrutura desse trígono da ausculta. Aí tá aqui um conceito lá do Moore, naquela caixa azul, sempre tem, né? Eu sempre falo para vocês que é importante, então depois vocês pausem e façam a leitura aí para poder entender melhor, ok? Finalizamos aí, então, a parte anterior e posterior dessa musculatura tóraco-apendicular. Agora a gente vai dar início aos músculos escápulo-humerais, ou seja, como eu já falei para vocês, a musculatura escápulo-humeral ela é classificada como músculos que eles são intrínsecos do ombro. São 6, tá? Então, fixem aqui comigo. Deltoide, redondo maior, supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor. Ou seja, qual que é a característica? Esses músculos, eles possuem uma característica de ser curtos, certo? E eles vão da região da escápula até o húmero. Ou seja, quando eu falar de músculo escápulo-humerais intrínsecos do ombro, lembra que é aqui nesse capítulo, é aqui nesse assunto que a gente vai falar sobre o manguito rotador. Ah, beleza, então o manguito rotador é composto por esses 6 músculos, né, professora? É isso, né? A senhora falou aí agora há pouco. Tomem cuidado, tá? Tem 6 músculos que classificam essa região, porém, a região do meu manguito rotador, já comentei com vocês que são apenas 4 músculos que compreendem essa região. Vamos relembrar? Supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor. Deltoide e redondo maior, ele não entra aí nessa musculatura do manguito rotador. Então, vocês vão ver qual que é a importância e por que eu tô falando que essa musculatura, ela atua sobre a articulação do ombro, tá? Então, o primeiro músculo que a gente vai discutir é o deltoide, né? O músculo aí famoso, o músculo onde a gente aplica aí, né, a vacina. Inclusive, quem tomou a vacina aí da Covid-19 foi nessa região que foi aplicada. Então, é aquele músculo que ele é visível, é muito tranquilo de se estudar, é o músculo que faz a voltinha do nosso ombro, né? Então, é um músculo aí que está envolvido nessa voltinha, nessa cobertura aqui da região do nosso ombro, tá? Então, é um músculo que ele tem uma característica de ser forte, é um músculo que ele tem uma característica de ser espesso, ele tem uma textura, uma estrutura que ela é mais grosseira, e ele faz essa cobertura da região do nosso ombro e forma esse contorno que ele é arredondado. A gente consegue passar a mão, inclusive eu tô passando a mão aqui no meu. Estudar é isso, tá, gente? É você comentar, imaginar, e se você puder tocar na região do seu corpo, isso facilita muito o seu aprendizado, tá? Então, o deltoide, ele tem um formato semelhante àquela letra grega, aquela letra delta, sabe? Então, é por isso que ele tem o nome de deltoide, só que é a letra grega de forma invertida. O deltoide é assim, né? Eu sou péssima para desenhar nesse negócio. Só que na anatomia é ele de forma invertida. É este aqui. Olha o tanto que relaciona, parece bastante, né? Então, vamos voltar aqui. O que é importante no deltoide? A inervação. Quem inerva aí dá função para esse músculo é o nervo axilar. Não se esqueçam, tá? Ele tem uma divisão de 3 partes. Então, eu tenho uma parte que ela é anterior, uma parte que ela é média e uma parte que ela é posterior. O que é isso, professor? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem uma visão posterior, né, nesse boneco aqui. Então, essa é a minha parte posterior do deltoide. A parte média é aquela que a gente consegue visualizar na lateral. E a parte anterior é aquela que está na parte anterior do corpo. Essa região aqui, ó, vou colocar nesse boneco. Anterior, a média que está mais lateral e a posterior a que está atrás. Então, cada região dessa tem uma ação. A parte anterior ela fica responsável aí pela flexão, né?
e por rodar medialmente o nosso braço, então aquele movimento que a gente consegue flexionar o braço e rodar para dentro o nosso braço. Eu estou fazendo aqui, eu não estou brincando não, gente, isso facilita. Façam aí da casa de vocês. Olha aqui, eu estou rodando medialmente o meu braço, então para dentro, medial. A parte média, ela é responsável pelo movimento de abdução do braço, abdução, AB de abrir. Então, abrem o braço aí. Então, a parte média facilita essa ação da abdução do braço. E já a parte posterior, ela estende e roda lateral o braço. Então, eu estou fazendo um movimento circular aqui, ó, de jogar o meu braço para a região de fora. Então, estou fazendo uma rotação que ela é lateral, tudo bem? Então, isso é o que a gente tem importante do deltoide. Então, agora a gente vai para o supraespinal. É a primeira musculatura que a gente estuda aqui já do manguito rotador. Mas que músculo é esse, professora? É esse pititico aqui, ó. Fechem o olho aí e lembra da visualização do osso escápula numa visão posterior. Visualizaram? Posteriormente, eu tenho a escápula e tenho a espinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar a escápula aqui. Tá vendo essa fossa aqui da escápula? Esse músculo, ele tá aqui, recobrindo essa região. Então, só para facilitar aí a visão de vocês. Deixa eu voltar lá. Essa região aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui tá o osso mesmo, visualize ele sem o músculo. E o supraespinal é essa região aqui, ó. Ele tá cobrindo aqui essa parte, ocupando essa parte da fossa supraespinal da escápula, tá? Então, é o nosso primeiro músculo do manguito rotador. A sua inervação é o nervo supraescapular, muito tranquilo, leva o nome do músculo, e a sua ação ajuda, né, o deltoide na abertura do braço, na abdução. Então, ele está envolvido aí junto com o deltoide. Então, vamos ver o que a gente consegue visualizar. Olha aqui o deltoide, igual eu falei para vocês. A vista medial, vista anterior, vista posterior. Medial, anterior, posterior. Medial, anterior, posterior. Aqui é uma vista posterior. Aqui eu tenho uma vista anterior, então eu consigo ver essa parte anterior do meu deltoide. Aqui numa vista lateral, eu consigo ver a parte medial do deltoide. E na vista posterior, eu consigo ver a vista posterior da musculatura. Gostosinho, né, de estudar? Aqui é um teste, só para título de curiosidade também, do músculo deltoide. Você, sendo o examinador, você oferece uma resistência, você coloca uma força enquanto essa pessoa está fazendo ali a abdução do membro. E esse músculo deltoide, a gente consegue palpar ele no momento da contração aí da parte média do músculo, certo? Isso ocorre quando a sua função ela é normal. Então, são casos basais, que a musculatura está funcionando aí, está executando a sua ação de forma efetiva, tá? Então, é justamente aí oferecer essa resistência à abdução do membro do paciente por esse músculo deltoide. Então, faltaram aí alguns músculos, né? E quais são eles? O infraespinal, o redondo menor, o subescapular e o redondo maior. Então, se eu tenho o supraespinal, a gente vai ter o infraespinal também. Vocês concordam comigo? Então, tá. Se o supra estava aqui, o infra vai estar abaixo. Então, o infraespinal, ele também compreende essa região da escápula, é onde está a setinha azul. Essa é a musculatura infraespinal. A sua inervação também é feita pelo nervo supraescapular, certo? O redondo menor, não sei se vocês vão conseguir ver, é esse bem petitiquinho aqui, ó, posterior, onde eu passei. Então, esse é o redondo menor e esse é o redondo maior. Não confunda, a gente falou de romboide maior e menor, que está lá, né, abaixo do nosso trapézio, que é esse daqui. E aqui eu tenho o redondo menor e o redondo maior. Então, o redondo menor, a sua inervação é o nervo axilar
E a ação é rodar lateralmente o braço, tá? Então, esse é o redondo menor. O redondo maior, que é esse inferior, ele tem uma inervação que ela é diferente, né? Aqui a inervação é feita pelo nervo subescapular, que ele é inferior, e a sua ação muda também. Ele aduz e roda medialmente o braço. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no redondo maior. O redondo maior, que é esse aqui, ele fica muito próximo de quê? Olha aqui quem tá aqui, bem grandão. Quem? O latíssimo do dorso. Então, é uma musculatura que ela se aproxima muito da ação do latíssimo do dorso, tá? Então, peguem aí essa fixação que vai facilitar o entendimento para vocês nessa proximidade, tá bom? E a musculatura que faltou é o subescapular. A gente não consegue visualizar ele aqui, porque o subescapular, ele está anterior à nossa escápula. Eu tenho aqui o supraespinal e o infraespinal que está posterior, e o subescapular é aquele que vai cobrir a parte anterior da escápula, tá? Então, por isso que eu não vou conseguir mostrar ele para vocês. A inervação dele é feita pelo nervo subescapular superior e inferior, e a sua ação é rodar medialmente o braço, tá? Então, tá aqui a musculatura do redondo maior, para vocês verem, um pouco maior a figurinha. E como eu já comentei com vocês, a gente vai falar agora sobre o manguito rotador, né? Falei super dele aqui já para vocês. Então, não se esqueçam dessa classificação, o manguito rotador é importante. A gente tem o músculo supra, infra, subescapular e redondo menor. São esses tendões que faz aqui esse apoio, essa proteção para a articulação do nosso ombro. A gente vai entender um pouco melhor o que é esse manguito rotador. Então, o manguito rotador, ele é formado aí por 4 músculos, né, escápulo-humerais, e que esses músculos vão formar um manguito rotador, ou seja, né, um músculo tendinho ao redor da articulação do ombro, nesta região, tá? Então, quais são esses músculos? Mais uma vez para vocês, não esqueçam. Supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Eu não quero que vocês confundam. Aqui no manguito rotador não entra quais músculos escápulos humerais? Exclui o deltoídeo e o redondo maior. Então, esses dois não classificam o manguito rotador, tá? Então, todos esses músculos, com exceção do músculo supraespinal, eles são rotadores do húmero. Então, tira aí só o supraespinal, o restante todos são rotadores do húmero, tá? Então, vamos aqui entender um pouco mais. Os tendões do músculo do manguito rotador, eles acabam se fundindo e reforçando aí essa lâmina fibrosa da cápsula articular da articulação do ombro. Então, dessa forma, o manguito rotador, ele acaba protegendo e estabilizando essa articulação. O que eu quero que vocês visualizam? A cabeça do húmero, ela é muito grande. Então, acaba que a cabeça, ela é maior que o encaixe. Vocês lembram que a articulação, essa cabeça do húmero, ela se encaixa ali na cavidade glenoidal da escápula? É aí que a gente forma a articulação. Então, por que existe o manguito rotador? Justamente para poder fazer essa proteção e estabilizar a articulação. Por quê, né? Quando esses músculos se contraem, permite que a cabeça do húmero, que ela é grande, que ela é maior, ela se mantém ali naquela pequena cavidade glenoidal. Isso durante a movimentação do braço. Ficou claro para vocês? Então, o que acontece? Eu pego toda essa musculatura, esses 4 músculos que compreendem essa região, os seus tendões, eles se fixam aqui nessa região da articulação e acabam trazendo, né, reforçando aí essa lâmina fibrosa e trazendo aí essa proteção e essa estabilização da articulação.
Para pensar, se a gente não tivesse aqui esses tendões reforçando, esse osso, ele ia cair, ele ia despencar. Isso é simples, é só um raciocínio de gravidade. Se ele tá ali para baixo, se eu não tivesse aí esses tendões para poder fixar e estabilizar, a tendência era que esse osso caísse, se pendesse, né? Ficasse igual um pêndulo. Então, é por isso que existe o manguito rotador, tá? Então, tá aqui um gifzinho, só para vocês relembrarem aí. Olha aqui a cabeça do osso, ela é bem maior do que a cavidade glenoidal. Então, vem aí essa rede, né, de músculo, essa rede de tendões, desses 4 que a gente já falou. Um macete que tem é justamente você fixar com esse nome RIS, de riso, né, RIS, que a gente consegue aprender que entra o redondo menor, o infraespinhal, o supraespinhal e também o subescapular, tá? Então, não se esqueçam, isso é importante, a disposição desses músculos do manguito rotador e qual que é a função. E eu preciso colocar para vocês que existe o rompimento, tá? Dessas fibras, então, dependendo ali do trauma, da situação que aquele paciente se encontra, a gente pode ter ali uma inflamação severa dessa região do manguito rotador, da região do ombro, justamente aí pelo rompimento, tá? De alguma fibra muscular dessa região. Ficou claro para vocês, manguito rotador? Vocês não podem sair sem o entendimento do que é esse manguito rotador, tá? Então, mais uma vez, é uma imagem aqui que vocês estão vendo superiormente, né? A formação desse manguito rotador. Olha aqui as fibras, né? Os tendões se unindo justamente para poder fazer essa proteção. Aqui eu tenho um pedacinho do tendão subescapular, do supraespinhal, do supra, do redondo menor, do infra, certo? E vou formando aí essa região que vai acabar trazendo essa proteção. Então, ó, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, subescapular. Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, subescapular. Exclua dessa classificação o deltoide e o redondo maior, certo? Então, aqui mais uma imagem para vocês verificarem. Redondo menor, numa vista posterior, fixação do deltoide, do trapézio. É mais uma imagem daquelas que eu coloquei para vocês lá no tóraco apendicular, só para vocês terem uma noção onde que essa musculatura se insere, se fixa. E aqui a região, olha aqui, eu não consegui mostrar para vocês lá atrás, olha o subescapular, numa vista anterior da escápula. Vestiu, protegeu aqui a nossa escápula anterior. E já numa vista posterior, por quê? Porque estou vendo a espinha. Eu tenho aqui o infraespinhal e o supraespinhal, certo? Então, o quadrinho da salvação, aqui eu tenho a musculatura, inervação e a ação. Então, fechamos aqui a musculatura escápulo-humeral dos músculos intrínsecos do ombro, certo? Deltoide, supraespinal, infra, redondo menor, redondo maior e subescapular, certo? E só voltando aqui no manguito rotador, outra coisa que eu acho interessante colocar para vocês é que esse manguito, ele existe também porque a estabilização e fixação do húmero, gente, apenas com ligamentos, ela não é suficiente. Então, a atuação do manguito rotador também é justamente para trazer, colocar ajuda aí dos tendões musculares, porque eles vão se fixar ali juntamente com os ligamentos e fixar para que essa articulação ela não caia ali pela gravidade, como eu falei para vocês. Então, é um apoio, tá? Os ligamentos sozinhos, eles não conseguem fazer essa estabilização. Então, é justamente por isso que a musculatura vem para poder ajudar. Então, aqui tem uma anatomia superficial, né? Para quem
faz academia, que está em busca da hipertrofia dos músculos. A gente consegue ver o trapézio perfeitamente aqui. O deltoide também, ele consegue ser visualizado. Olha aqui o redondo maior. Tem um relevozinho. Se vocês olharem de perto, vocês vão conseguir identificar. Olha que legal, o trígono da ausculta que eu falei para vocês. Ele existe, ó. Olha ele aqui, nesta região, certo? Então, aqui o latíssimo do dorso, aquele bem grandão que a gente estudou também, tá? E é isso. Então, essa visualização superficial dessa musculatura que a gente estudou. Outra condição clínica que eu quero finalizar essa parte com vocês é uma condição que ela chama síndrome de Polanyi. Uns falam Polanyi, outros falam Polanyi. O que que é? É a ausência do músculo do peitoral maior. Então, observem que eu tenho aqui um paciente que tem a musculatura completa, bilateral. Aqui não. No lado esquerdo está ok, no lado direito eu não tenho. Aqui do mesmo jeito, o lado direito está ok e o lado esquerdo não tem. Então, a ausência do músculo peitoral, ela chama síndrome de Polanyi. Isso aqui é uma condição que ela é rara, tá? E quando ela ocorre, não tem incapacidade, tá bom? Então, é uma condição que ela é rara, mas porém ela existe e eu quis trazer para vocês, para que vocês tenham o conhecimento de saber que as coisas realmente existem no nosso organismo para alguma função que ela é importante, mas que em determinados casos a sua ausência também ela não traz prejuízo importante. Então, tem algumas condições de ausência de algum músculo, de ausência de algum órgão, que a gente consegue restabelecer e continuar aí com as funções vitais do nosso corpo, tá? Então, é mais nesse sentido. Aqui, a paralisia, né, do músculo serrátil anterior, que foi o que a gente conversou, da escápula alada, que é justamente pela lesão do nervo torácico longo. Lembra que eu comentei com vocês que quando ele é lesionado, ele se posterioriza. Então, aquela musculatura que estava ali trabalhando junto com a inervação para manter o músculo mais anterior, devido à sua lesão, acabou se posteriorizando. Então, essa é uma condição que chama escápula alada, tá bom? Eu vou finalizar aqui com vocês e na próxima aula eu venho para finalizar esse assunto da musculatura superior. Então, paramos aqui no ombro. E na próxima aula eu volto com braço, antebraço e mão, certo? Senão vai ficar muito extenso e é um conteúdo muito importante. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá no grupo ou no privado, que eu estou à disposição de todos, certinho? Um abraço e até a próxima aula.